som ou então chat. Nossa aula hoje 17, também teremos uma aula 18 no decorrer deste slide. Vamos mudar um pouco de tema e a aula 17 vai falar de rotação e translação. Como assim mudar de tema, professora? É um tema assim da física, tem até umas abordagens, você vai lembrar um pouco até de geografia e tal, né? Mas é um estudo um pouquinho mais suave ali, um pouquinho diferente, vai ser interessante para vocês, tá bom? Então, vamos lá para esse tema, rotação e translação. O que é isso, afinal? Lembrando que essa aula está sendo gravada no PDF e o vídeo será postado na plataforma para que você tenha um acesso, tá certo? E ficamos à disposição para aquele bate-papo ali, né? Alguma dúvida, tá ali meu e-mail. Lembrando sempre que se for depois das 10, desculpa, você não vai ver, eu estarei dormindo. Então, vamos lá. Pois bem, rotação, translação, o que é isso, afinal? Pois bem, nessa aula vamos estudar os movimentos do planeta Terra, certo? Mas, para isso, precisamos relembrar alguns conceitos básicos sobre as linhas geográficas imaginárias que nos auxiliam a perceber com maior precisão como esses movimentos ocorrem, certo? E nós sabemos, né, que a inclinação da Terra, tá, que essa inclinação, ela mudou um pouquinho depois de fortes terremotos que ocorreram, creio que foi no ano de 2000 e pouco, né, teve uma leve mexida ali, tá bom? Então, não vou entrar em polêmicas, eu acredito na Terra plana, não vamos entrar em polêmicas, mas eu já deixo aqui minha manifestação, eu não sou estátua de maquete ali, aquela vaquinha na maquete, entendeu? Não acredito nisso, mas tudo bem, vamos lá. Pois bem. Então, vamos estudar um pouco mais com precisão desses movimentos. Antes de tudo, a Terra tem um formato esférico, né? Mas aqui em Minecraft é pixel, né? Senão vai ser todo mundo em pixel, né, Gilberto? O planeta Terra tem um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita, né? Porque tem seus polos levemente achatados, por isso é chamado de geoide, tá? Levemente achatado ali, então se você vê uma pessoa meio chata ali, você chama ela de geoide, tá bom? O que mais também? A linha do Equador. Para compreender melhor a Terra, como se movimenta, convencionou-se o uso de linhas imaginárias, certo? Se imaginou ali, essa daqui chama aquilo, essa chama aquilo outro, linhas imaginárias. Sendo que a linha do Equador, né, que passa por, coincidentemente, no Equador, né? Ela é uma linha das principais com um diâmetro de 12.756 quilômetros, certo? Então, a cintura da nossa amiga Terra é bem grandinha, certo? Que divide a Terra nos hemisférios norte e sul. Eu ainda não conheci o Equador, mas tenho uns amigos por lá, tem aquelas experiências bem na onde você está na linha, né? O ovo fica parado, a rotação, não sei se você já jogou no Pai Google, no YouTube ali, a rotação quando você enche uma pia, né? O ruído ali, a rotação dá um pouco diferente, né? Tem umas coisas lá, tem força de Coriolis, umas coisas mais específicas que eu creio que vocês vão ver mais pra frente de geografia, tá bom? Continuando ainda, que aqui estão todas as linhas imaginárias, né? Se supõe que tem um eixo bem no meio na Terra. A gente tem o Trópico de Capricórnio. Esse trópico até passa numa famosa autoestrada lá em São Paulo, na Ayrton Senna, ou Trabalhadores. E quando o meu irmão passava com minhas sobrinhas, né? Sempre falava, cuidado, baixa a cabeça, porque estava passando pelo trópico. Tem a linha do Equador. Na parte já do norte, temos o Trópico de Câncer, certo? E aqui estão os círculos nas pontas, né? Círculo Ártico e o Círculo Antártico, certo? Que são as linhas imaginárias aqui, as mais tradicionais. Não estamos nem falando de meridianos, nem nada. São essas linhas. Os meridianos vão ser utilizados para outras coisas, tá? Pois bem, conhecidas as linhas lá, vamos então continuando o nosso desenvolvimento. Ainda nesse sentido norte-sul da divisão da Terra, temos as linhas paralelas ao Equador, sendo as 4 principais, né? Que elas são paralelas, lembra que são retas paralelas? Né? Então, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Que mais? Esses paralelos dividem a Terra em zonas climáticas intertropical, subtropical
e polar, tá? Porque ultimamente está todo mundo meio polar, todo mundo meio chacoalhado ali, né? Pois bem, vamos falando um pouquinho mais disso. Como podemos ver aqui na imagem ao lado, há uma maior incidência de raios solares, aos raio de sol, diretos entre as linhas de Trópico de Câncer e do Capricórnio. Esta parte da Terra é a mais quente, certo? O Trópico de Câncer, aqui entre essas gordurinhas aqui, certo? Aqui é mais quente, certo? Sendo denominada zona tropical, tórrida, quente ou intertropical, tá? As regiões entre os trópicos e os polos são divididas em duas regiões climáticas, sendo zona temperada, né, entre os polos, e os trópicos e os círculos polares. Já as zonas polares, correto? As zonas polares, que estão lá no cantinho, elas se localizam dentro dos círculos polares Ártico e Antártico. Certo? O que mais, então, a respeito disso? Aqui a gente tem um desenho clássico, as 5 zonas terrestres, já te falando já até como são os climas, né? Nas zonas temperadas, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, certo? Temos aqui a zona tórrida, né? Onde todo mundo torra, né? Não, né? Onde está mais quente, né? E temos aqui também o Trópico Capricórnio, onde estão as zonas tórridas, né? Onde está entraçadinho. E a zona temperada do sul, que é até onde está nós quase aqui, né? Mais um clima mais diferente, mais temperadinho, né? Uma coisa assim. Beleza? Essas são as 5 zonas terrestres. Falado disso, vamos então já entrar em movimento de rotação. Então, movimento de rotação. Pois bem, movimento de rotação. Rotação é um nome que se dá quando um determinado volume de massa gira ao redor do seu próprio eixo, certo? Então, se você pega uma bola de basquete e equilibra no dedo rodando, a bola está fazendo uma rotação, certo? Movimento de rotação, porque ela gira em torno próprio do seu eixo, certo? O que mais? No caso da Terra, esse movimento demora aproximadamente 24 horas. Esse período nós chamamos de dia, certo? O que mais? Porém, vale lembrar que a duração de um dia depende do tempo que o planeta demora para dar volta completa em seu próprio eixo. Por exemplo, o dia em Vênus dura 243 dias terrestres, né? Então, faça os cálculos aí de quantos anos você estaria lá em Vênus. Talvez você nem estaria vivo. Ou seja, aproximadamente 5.832 horas. A gente acha que às vezes o dia passa devagar, imagine Vênus. Enquanto em Mercúrio, um dia dura 58,6 dias terrestres. Ou seja, aproximadamente 1.406,4 horas. Certo? Lá na frente a gente vai falar ainda de alguns planetas, mais especificamente, aí vai trazer isso novamente à tona, tá bom? Continuando ainda, vamos então, a Terra gira em sentido anti-horário, vista do espaço sobre o Polo Norte. Podemos dizer também que para quem está situado na Terra, ela gira do oeste para o leste, certo? O que mais? A sucessão dos dias e das noites. Já que a gente já viu o que é o movimento de rotação, como que a Terra gira, o tempo mais ou menos que ela gira, como que se dá a sucessão dos dias e das noites? Pois bem, um dia terrestre tem aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Para facilitar essa contagem de tempo, a gente arredonda para 24 horas, certo? No nosso planeta, o dia se divide em 2 períodos, de acordo com a incidência da luz solar. O período claro e o período escuro, certo? A qual denominamos de dia e noite, respectivamente, tá? E quais são as consequências do movimento de rotação? Que consequências ela traz? Né? Nossa, professora, eu nem reparo isso, né? Mas ela traz algumas consequências. Quais são essas consequências? Pois bem, alguns acontecimentos que são naturais ao nosso dia a dia seriam completamente diferentes se não houvesse um movimento de rotação. Por exemplo, não haveria sucessão de dias e noites. Imagina ali parado, ali não teria dia, não teria noite, certo? Mas sim teríamos regiões que sempre seria dia e sempre seria noite, certo?
Que mais? O que traria consequências tanto para o clima mundial como para o estilo de vida das pessoas, dependendo da região que habitassem. Se você quer o exemplo, tem até aquelas regiões, não sei se é a Islândia, alguns outros, que eles têm, às vezes, 10 horas de sol ali, ou mais até, por causa de uma certa estação ali do ano. Certo? E até, às vezes, até as casas têm que ter aquelas cortinas blackout e tal, porque atrapalha tudo. Tá? O sol iria aparecer estático nos locais onde fosse dia, pois este não teria um movimento aparente. E o mesmo fenômeno aconteceria com as estrelas, onde fosse sempre noite. Tá? O que mais também? Aqui a gente tem um plano bem legalzinho, né, da elipse, que lá na frente, quando eu falar de trajeto dos planetas, vocês vão saber que eles fazem uma trajetória elíptica. O que é isso? Isso depois vocês vão ver lá na frente, elipse, lá na matemática, e aí vocês vão lembrar de mim lá na frente, daqui uns 2 anos. Vamos lá. E aqui está nossa Terra, nosso Sol bonitinho, dia e noite, a inclinação, o nosso linha do Equador bem no meio aqui passando, certo? Então vamos falar mais ainda a respeito sobre isso. O movimento do Sol aparente. O Sol, quando está em seu ápice, gente, bem ali no pico, no meio-dia, é chamado de ponto zênite. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre essa palavra, mas ponto zênite quer dizer a altura do Sol ali, bem ali no sul, no meio-dia, correto? E aqui está o Sol, né? Ele se nasce no leste e se põe no oeste. Por isso que nós estamos ali nas nossas Olimpíadas, né? A Terra do Sol nascente, certo? Por isso na bandeira também está aquele círculo vermelho, é a Terra ali, está no leste, certo? Continuando também, um movimento então de translação. O que é esse movimento de translação? A gente viu ali a rotação, viu que rotação, porque a Terra gira, o corpo, não somente a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo, certo? E translação. O que é translação? Pois bem, vamos lá. Translação é o nome que se dá ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Tá? Como está o GIF ali, ela faz esse movimento em torno do Sol. Correto? O que mais? Esse movimento é elíptico, com velocidade aproximadamente de 30 km por segundo. Tá? E que mais? Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva 365 dias e 6 horas, sendo que o período de um ano. Porém, para facilitar a nossa contagem dos dias, estabelecemos que o ano possui 365 dias. Já vou passar a chamada, Rayana, lá pelas 4 e pouquinho, tá bom? O que mais? Essas 6 horas excedentes não são descartadas, porque elas são adicionadas ao nosso calendário como sendo um dia mais, o tal 29 de fevereiro, que a cada 4 anos é colocado, chamado ano bissexto, tá certo? Então, esse ano bissexto surgiu por causa dessas 6 horinhas a mais da rotação, e a cada 4 anos, 4 vezes 6, 24 mais um dia, certo? Então, vamos lá. E aqui a gente tem uma visão do espaço de como gira a Terra em torno do Sol, né? Em sentido anti-horário sobre o Polo Norte, correto? Em sentido anti-horário, e ela gira no sentido ali também anti-horário ao redor do Sol, e ela gira sozinha também anti-horário, certo? Vimos ali rotação e translação. Acho que para muitos já devem ter ouvido falar sobre isso e tal, né? Mas é legal falar de novo, beleza? E vamos falar com respeito disso, nós temos os tais efeitos, não sei se vocês já ouviram falar, solstício e equinócio. Nossa, professora, nomes difíceis? Sim, você dá para o seu animal de estimação. O que é isso? Bom, vamos lá. Pelo fato de a Terra ter o seu eixo de rotação inclinado 23 graus, tá? Em relação ao meridiano de Greenwich, durante o ano, a incidência da luz solar sobre a Terra varia, tá? Fazendo com que o dia e a noite tenham duração de tempo diferentes em quase todos os dias do ano, tá? É o chamado as noites mais longas e os dias mais
longos, né? Os dias de luz mais longos, tá? São os solísticos e os equinócios, tá bom? Pois bem, vamos falar um pouquinho mais. Chamamos de equinócio o momento em que o período do dia e da noite possui a mesma duração, certo? 12 e 12. E denominamos solístico o momento em que o período do dia e da noite possui a maior diferença de tempo entre si. Esses momentos ocorrem 4 vezes ao ano, como demonstrarei aqui na tabela a seguir. Como assim, professora? Tá vendo até os dias aqui ele mostra que é coincidência? É o número da sorte? Não, não é bingo. E aqui a gente está a nossa tabela ali das 4 vezes. 23 de setembro, que é o chamado no hemisfério sul, onde está nós aqui, né? O equinócio de primavera, que se inicia a primavera. Não tenho certeza se inicia já dia 23 ou dia 21. Temos no hemisfério norte a mesma situação, é chamado de equinócio de outono, né? Lá o pessoal tá outono, né? As folhas caem no final. Temos dia 22 de dezembro, o solstício de verão no hemisfério sul, né? No hemisfério norte é o solstício de inverno. 21 de março, equinócio de outono, já no norte, equinócio de primavera. E 22 de junho, solstício de inverno. E no hemisfério norte, solstício de verão. Nossa, professora, você vai perguntar coisa, quando começa um e outro? Não, né, gente? Mas para nível de cultura, né, você já sabe ali. Já lembrei, dia 23 é primavera, é o equinócio. Você já tem uma ideia. E você já sabe, de fato, o que seria equinócio e solstício, certo? Então, pois bem, alguma dúvida a gente tem nesse momento? Prof, é mera coincidência ou tem algum motivo para todos ocorrerem entre o dia 20 e arredores? Olha, eu acredito que é mera coincidência. Eu acredito que é mera coincidência mesmo de ocorrerem. Ou eu confesso que não me aprofundei especificamente no se é porque bem nesse número, certo? Mas eu acredito que é mera coincidência, mas deve ter algum cálculo por detrás explicando isso, tá? Podemos procurar nisso, eu vou procurar na próxima aula, se eu descobrir, eu passo para vocês, beleza? Uhum. É que é curioso, né? Acontecem todos lá No pelo dia fim. 20 e poucos. Exato, é curioso mesmo. É bem. E se não deixar, são anos, são 2 anos ímpares, 2 meses ímpares, 2 meses pares. É interessante. Podemos analisar isso, deve ter alguma resposta por detrás. Bom, continuando aqui, ali a gente tem o hemisfério e verão no hemisfério sul, né? A gente tem ali como que é inverno e verão no hemisfério sul, certo? Por quê, né? Quando é inverno, por que inverno no hemisfério sul? Olha a inclinação do eixo da Terra. Ela está inclinada um pouquinho, né? Como ela está inclinada, a parte norte está mais tá mais, entre aspas, eu não posso dizer isso pode ser talvez até um erro, está, entre aspas, mais próxima do Sol, né? E a parte aqui no norte do sul está um pouquinho mais escondida, certo? Ao mesmo caso, aqui no verão também, ó, estamos mais expostos aqui aos raios solares, correto? Já a Terra já virou ali de um jeito, né, que já a gente ficou ali mais exposto ali na órbita elíptica, e ali por isso que a gente está no verão, e a parte de cima vai estar no inverno. Aqui agora tem algumas mudanças acontecendo, mas isso depois a gente aborda sobre isso, tá bom? Continuando então, o Sol não nasce e morre sempre no mesmo lugar. Vamos cortar algumas coisas aqui, né? O Sol não nasce e morre sempre no mesmo lugar, tá? Isso é uma observação bem interessante, porque muitos acham que o Sol sempre nasce no mesmo lugar, né? Acho que quem é Skytro que fala lá no Vento Levou, acho que é, né? Uma coisa assim. Mas não, isso não é de fato o que acontece, tá bom? Continuando então, como consequência direta, quais são as consequências diretas dos movimentos de translação? Temos as 4 estações do ano, certo? Com esse movimento de translação da Terra em torno do Sol, a gente vai ter essas estações que a gente tem, certo? Inverno, verão, primavera e outono. São as consequências diretas que nós temos,
tá? Mais para frente, quando eu falar de lua, essas coisas, aí vão ter outras consequências que a gente vai ter a respeito disso, tá bom? Não é o final, é o final somente dessa aula, tá certo? Porque na próxima aula, que é a aula 18 aqui, já vamos engatar aqui. Opa, um momentinho, rapidinho, tem alguém batendo na minha porta. Oi, gente, voltei, que seja deu para um intervalo, né? Então, voltamos. Isso que acontece quando você mora sozinho, não tem ninguém para atender sua porta, tá tudo bem. Vamos lá, então. Tranquilo, gente, com a aula 17, translação, cotação. Alguma dúvida, alguma manifestação a respeito? Acho que não, prof. Então, tranquilo? Tranquilo. Esses temas são tranquilos mesmo. Então vamos então já engatar aqui a nossa terceira e quarta marcha para a nossa aula 18, que é um pouco de astronomia. Vamos falar um pouco de astronomia, porque o tema depois de translação e rotação, vamos falar de teorias do universo, né, coisa assim. Então, eu preciso falar um pouco de astronomia para vocês. E por que não saber um pouquinho, né? Então, vamos lá para a nossa aula aqui, que vai ser astronomia. E o que é astronomia, afinal? O que é astronomia? Bom, a astronomia é o quê? É a ciência que estuda os fenômenos que ocorrem fora da Terra. Ela descreve planetas, estrelas, cometas, asteroides, etc. E é distinta da astrologia, tá? Se você quer deixar um astrônomo irritado, chama ele de astrólogo. Eu tenho um amigo que é assim, né? Astrologia, porque a astrologia é o estudo místico da influência dos astros na vida humana. A astronomia não tem nada a ver com isso, tá bom? Pois bem, continuando ainda, falando de astronomia. Desde a antiguidade, é possível observar diferentes objetos no céu, certo? O conhecimento astronômico auxiliava nas atividades ali de agricultura, navegação, tanto é, você tem até do calendário Maia ali, né, que tem a respeito das plantações ali e tal, né? A astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade, onde diferentes visões surgiram no decorrer da história, tá? O homem foi aperfeiçoando seus equipamentos e foi tendo mais surgimento ali a respeito sobre isso, tá? Porque a gente vai saber um pouquinho mais aqui. Vamos lá, então. Pois bem, vamos falar mais ainda. É a ciência mais antiga, que mais? Ela também, os registros astronômicos mais antigos, eles se datam aproximadamente de 3.000 antes de Cristo e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. Tanto é que, a nível de curiosidade, muitos dizem que as pirâmides, por exemplo, aquele conjunto de 3 seguidas, tem a ver com posições de estrelas, porque se tá no meio do deserto, de repente vê 3 coisas ali no lugar. Oi, por quê? E coincidentemente está quase ali embaixo de certas estrelas. Pois é. Vamos lá então continuar. O estudo do céu ajudou o ser humano a desenvolver-se, certo? Porque ali com isso, além da agricultura e navegação, ele deu ali tanto alguns norte para cá, assim, outras coisas mais, tá bom? Continuando o nosso desenvolvimento, vamos então falar mais a respeito de astronomia, certo? Quanto à luminosidade dos corpos, tem um pouquinho de diferença aí. Vamos deixar umas coisas bem claras, né? A luminosidade dos corpos podem ser objetos luminosos, que seria um objeto luminoso, também denominado fonte de luz primária, tá? É aquele que emite luz própria, é um objeto luminoso. Emite luz própria, é um objeto luminoso, certo? Agora,
um chamado objeto iluminado, olha o I, iluminado, também é denominado de fonte de luz secundária, é aquele que depende, olha a palavra, depende de uma fonte de luz primária para ser observado, ou seja, não emite luz própria, é como nossa querida amiga Lua, certo? A Lua é um objeto iluminado, ela não tem luz própria, certo? O videozinho que eu vou passar amanhã para vocês, um dos primeiros, o primeiro, vai falar um pouquinho mais de estrelas, vocês vão gostar e vão entender um pouquinho mais. Né? Se vocês puderem ver a série completa no canal que tiver, na plataforma que tiver, recomendo, tá bom? Pois bem, vamos então ainda falar mais ainda sobre isso. Durante muitos anos, o principal instrumento utilizado pelo ser humano foi o seu próprio olho na observação dos astros, das estrelas. E isso limitou em algum detalhamento de suas observações, certo? Nossa visão é limitada, correto? Tá que anos atrás não tinha essa poluição luminosa, certo? Que atrapalha na sua visão. Quem já teve a experiência de ver um lugar bem distante, você vê à noite que tem mais estrelas, certo? Mais ainda se você tiver uma região desértica, tipo o deserto lá do Atacama, que é o deserto mais árido, o que tem a ver isso? Não tem formação de nuvens. Lá chove, acho que a cada 2 ou 4 anos, olha lá. E quando eu estive lá, a gente realmente nunca vi tanta estrela na minha vida, mesmo. Vai ter um momento que eu vou falar um pouco das observações de rádio telescópio, que a gente vai abordar um pouco lá também, tá bom? Continuando, então, o nosso tema. Vamos, então, foi em 1608 que esse neerlandês Lipschitz inventou um dos instrumentos chamado telescópio. Mas ali a invenção ali foi para fins militares, tá? Até que depois, um ano depois, em 1609, nosso amigo ali, Galileu Galilei, ele aperfeiçoou esse instrumento, ele olhou, dá para fazer um negócio aqui. E aí ele descobriu uma nova utilidade, a observação de astros celestes, certo? E ali começou já a nossa astronomia mais profunda em seu estudo. Uma coisa que vocês vão ouvir muito quando fala de astronomia, e até mesmo viagens interestelares, quem nunca ouviu ano-luz. O que é isso afinal, professora? Ano-luz, meu Deus, o que é isso? Olha só o exemplo aqui para você já pegar aqui e matar de primeiro. O que é ano-luz? Pois bem, quando uma tempestade se aproxima, certo? Além de sua mãe falar, tira a roupa do varal, né? Você acende aqueles relâmpagos primeiro, né? Aqueles clarão ali no céu. Quando eu dizer para meus sobrinhos, é Jesus tirando foto da gente, todo mundo subindo, certo? E a gente vê primeiro aquela luz de raio, né? E depois, alguns segundos depois, certo? Você vê o sol. Exatamente, Gilberto. A luz é bem mais rápida que o som, né? Se os dois ocorrem no mesmo instante, por quê? Percebemos em tempos diferentes, porque a luz é mais rápida. E vamos saber um pouquinho mais a respeito disso. Olha só, a velocidade do som é 340 metros por segundo, ou seja, em um segundo, ela percorre 340 metros. Já a velocidade dos luz, gente, eu tenho um problema quando passa de certos zeros, tá? Eu não sei ler, não sei se eu leio espanhol, se eu leio português, então, quando a velocidade da luz, ela é esse número enorme, 300 e alguma coisa ali. Olha só a diferença da velocidade da luz com a velocidade do som. Por isso que a gente vê primeiro. Não é 300 milhões, prof? Eu acredito que seja. Confio em você, porque minha vocação para ler números com mais zeros não existe. Eu me confundo, tá certo? A velocidade dos luz é 300 milhões, conforme nosso amigo ali falou, o Eric. Vamos lá, porque eu não sei ler mesmo. Ou seja, sim, olha só, em um segundo, então, percorre 300 milhões de metros. É muito, muito, muito rápido. E com isso, assim, né? Portanto, a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Por isso, percebemos primeiro a luz e depois o som do relâmpago. Por isso tem aquela dica, né? Tá caindo do céu, você vê o clarão, começa a contar. 1, 2, 3, aí vem o brum. Aí você, com esse número que você encontra da sua contagem de segundos, veja, viu, 301 segundo é 340 metros. Eu contei 3 segundos. 3 vezes 300.
Está perto, está quase 1 quilômetro e pouco daqui. Dá para até você ter uma ideia de como vai estar esse raio que caiu, certo? Pois bem, na astronomia utiliza muito esse conceito do ano-luz. E o que é afinal, certo? Vamos lá. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo, tá? E um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. É longe pra caramba, imagina, um ano-luz é 10 trilhões de quilômetros. Por isso, eu não vou dar spoiler do que eu vou postar amanhã para vocês. No primeiro vídeo lá, que vai ser 2, é o primeiro, ele fala um pouquinho disso, do que vemos no céu e por que é considerado tal coisa, certo? Se você... um spoiler pequenininho, se você acredita em fantasmas, certo? Então, é mais ou menos essa ideia, tá? Porque um ano-luz é aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Então, se nossa amiga estrela está, no mínimo, 10 trilhões de quilômetros, pergunta, você acredita em fantasmas? Veja o vídeo de amanhã, beleza? Vamos, então, acompanhando, então, o que são as estrelas, certo? Já que estamos falando de astronomia, temos que falar das estrelas. Claro, por supuesto, por que não? As estrelas são os grandes astros ali da parte da astronomia. Vamos falar das estrelas. Pois bem, as estrelas são bolas de gás formadas basicamente pela queima de gases hidrogênio e hélio em uma temperatura muito alta. Elas nascem, crescem e morrem. Acreditem, elas também morrem. E sua idade pode ser determinada pela sua cor. Quanto mais velha, ela fica mais próxima à cor vermelha, tá? Seu brilho depende da quantidade de luz que ela consegue emitir por meio, certo, dele. Os astrônomos conseguem calcular a que distância se encontra da Terra, tá? E eu também já tiro o cavalinho da chuva de vocês. Nossa, professora, então lá fora tudo é tão bonito que a gente vê na foto, tudo colorido? Não. Não é. É o breu. Não é que porque eu fui para lá, né, gente? Mas porque são os registros. Tá? Quem sabe um dia nós vai, mas não. Tá? Por quê? As estrelas, elas lançam frequências, tá? Elas lançam frequências que lá na física, que eu acredito que é segundo ano que a gente aprende isso, que são as frequências alfa, beta e gama, certo? E ali você, como o nosso olho não consegue ver, a gente vê mesmo tudo breu, tá bom? E ali, depois de tratamentos fotográficos, você consegue, aqui detectou um corpo que está emitindo tal radiação, a radiação é tal, tá certo? Eu tenho um amigo astrofotógrafo, que até uma das fotos eu vou mostrar que ele tem, que ele vai tirando fotos de longa exposição com câmeras no telescópio dele e depois vai tratando por meio disso, tá certo? Porque realmente, de fato, quando você tira, você não vê nada mesmo, tá bom? Continuando, então, nosso desenvolver. Vamos falar mais ainda de estrelas. Atualmente, quando as estrelas se formam na nossa galáxia, nós estamos na Via Láctea. Vou falar também sobre ela. Aqui eu tenho até composição bem específica, né? 71% é hidrogênio, 27% de hélio. Então, se você gosta de química e gosta de astronomia, acho que você nunca tinha percebido essa relação. Tem sim, você pode muito bem se formar em química e pensar em trabalhar na parte astronômica, porque se utiliza muito a parte química a respeito disso, tá? Assim, os restantes da composição das estrelas são 8 outros elementos mais pesados, como o ferro, tá? E a composição química das estrelas também pode servir como indicador de idade, certo? Também como indicador de probabilidade da estrela possuir um sistema planetário orbitando ao seu redor. Porque cada planeta, quando a gente estudar, tem sua composição bem específica. Marte é chamado de vermelho, por quê? Porque tem bastante concentração de ferro, certo? Júpiter tem bastante concentração de tais metais, tais gases, que ali nessa concepção, quando você analisa, é possível ter alguma coisa aqui que tem a mais tal ingrediente, entre aspas. É porque ele está próximo de algum planeta, algum sistema ali. Bom, continuando o nosso desenvolvimento, vamos falar mais ainda das estrelas.
Quando vemos uma estrela brilhar, certo? Aqui tem uma foto aqui, podemos estar de algo que não existia mais, tá? As cores das estrelas, como disse para vocês, também determinam a idade e também determinam a temperatura delas. Olha só, amarelo claro é aproximadamente 6.000 graus Celsius, como o Sol. O avermelhado é aproximadamente 3.000 graus Celsius. A cor branca ou azul é aproximadamente 10.000 graus Celsius, correto? E falando de tamanhos, tem tamanhos diferentes, professora? Sim, tem tamanhos diferentes. Até nessa foto aqui, que no PDF você vai poder ver com mais detalhes. Você vê ali os tamanhos das estrelas. Ó, esse pequenininho aqui que eu estou apontando seria Júpiter. Aqui estaria nosso Sol. E Sírius, que é uma das estrelas que quando eu falar em constelação ainda nessa aula, é bem maior que o Sol. Muitos podem ter ouvido, nossa, professora, eu já ouvi que o Sol é a maior estrela. Ela é a maior estrela, mas do nosso sistema solar, correto? Do nosso sistema solar, não de todo o universo, tá bom? Pois bem, continuando aqui, vou soltar na lista aqui, tá? Espero que vocês não me abandonem, tá bom? Vamos então falar aqui do nosso tamanho de estrelas, correto? Pois bem, quando olhamos para o céu noturno em condições ideais de iluminação, é possível ver pontos brilhantes no céu. Desses pontos, boa parte são estrelas. Nossa, professora, a gente vê além de outras coisas? Sim, nós podemos ver planetas. E quando a gente falar de planetas, eu vou ensinar você a detectar que é um planeta e que é uma estrela no céu. Tá certo? Porém, ao contrário do que pode indicar o senso comum, elas não são pequenas. Essa ilusão de óptica acontece devido à distância. A gente viu, né, que é o ano-luz, né? Ela está a trilhões ali, então é por causa da distância, né? Você percebeu, né? Devido à distância que as estrelas estão da Terra, o tamanho de uma estrela pode variar muito, desde 0,01 da massa do Sol até 150 vezes a massa do Sol. Além disso, não é possível afirmar com precisão seu diâmetro. Vocês vão perceber uma observação bem interessante sobre o tamanho de estrelas. De uma estrela. Isso acontece porque essa medida varia muito ao longo do ciclo desses astros, enquanto a massa se mantém constante. Então, se utiliza muito para o tamanho de uma estrela, usar a massa dela, tá bom? Continuando. Quantas estrelas há, então, no universo? Né? Que nem Gênesis, acho que é 13 ou 15, né? Deus fala para Abraão, saia, conta as estrelas que você consegue. Mas quantas estrelas há? Já pensou nisso? Pois bem, vamos lá, então. Em nossa galáxia, estima-se que existam cerca de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Como o universo é composto de centenas de bilhões de outras galáxias, podemos dizer que, de maneira aproximada, que existem algumas dezenas de sextilhões de estrelas no universo. Por fim, em condições ideais para observação astronômica, ou seja, em um local sem poluição visual, durante uma noite de céu limpo e sem lua, sim, a nossa lua atrapalha pra caramba na observação. Eu sempre acompanhei esse meu amigo, né? A gente ficava lá à noite, e quando tem a lua cheia, menino, só dá pra ver a lua. Ela é bem egoísta, só ela ali no foco, porque, nossa, não dá pra ver mais ninguém, tá? É possível observar alguns milhares de estrelas a olho nu, certo? Pois bem, continuando então, vamos falar um pouco mais ainda de estrelas, ainda a respeito do ciclo de uma estrela. Estrelas nascem e morrem todos os dias. Ai, meu Deus, é sério? Sim, elas nascem e morrem todos os dias. Mas para alguma morrer, como é que surge? Como é que nasce? Você já pensou nisso? Então vamos falar um pouquinho aqui a respeito. Pois bem, quando há uma instabilidade dentro de uma nuvem molecular, a própria região começa a colapsar em si mesma, certo? Começa a colapsar em si mesma devido à sua gravidade. Então, essa nuvem se torna um aglomerado de poeira muito densa e gás. Gás, você viu, a maioria dessa concepção de estrelas é o quê? Hélio e hidrogênio, ou agora é hélio e hidrogênio, agora não lembro direito. Ou seja, os dois são gases, certo? Depois de um certo tempo, tal região atinge uma condição de equilíbrio e vira uma protoestrela. Já uma estrela, das Licht,
Isso é um corpo celeste que possui potencial para se tornar uma estrela. Então, se alguém já está se achando, meu filho, você é uma protoestrela, calma aí, certo? Porque ela possui potencial para se tornar uma estrela, mas ainda não completou seu processo. Ah, tem processo para passar ali. Qual que é esse processo? Pois bem, depois do estágio inicial de formação e durante 90% de sua vida, uma estrela fica fundindo hélio e hidrogênio, ali, os dois gases, sempre estão na sua composição das estrelas, hélio e hidrogênio. Esse período é chamado de sequência principal, e as estrelas que se encontram nele são as estrelas anãs, certo? Seriam quase chamadas baby ali, né? Estão ali, bonitinho, né? Ai, que bonitinha, ela nasceu, né? O tempo de vida de uma estrela dependerá da massa de combustível que ela tem para fundir, tá? E da taxa com a qual essas reações químicas acontecem. Por exemplo, para o Sol, a sequência principal está indeterminada em aproximadamente esse número enorme de anos, certo? Via de regra, quanto maior for a estrela, mais rápido ela consumirá seu combustível. Aí eu já entro também num assunto, mas vamos falar mais a respeito só do Sol em uma das aulas. Eu até vou trazer fotos que esse meu amigo tem especificamente do Sol. Dizem que o Sol está se consumindo, e de fato está, mas isso vai demorar algum tempo, tá? De fato, ela está se consumindo sim. Bom, continuando então, vamos então falar de como morre uma estrela. Já vi ali como que nasce, ela tem uma intenção, a própria estrela, e de repente ela começa ali, e aí ela vira uma estrela anã, mas como morre? Como chega nisso? Como acontece isso? Pois bem, depois que a estrela consome todos os seus elementos disponíveis, suas camadas exteriores começam a se expandir cada vez mais. É meio bizarro, né? Tipo, o que é aquilo que você tira e cresce? O buraco. A estrela é quase a mesma coisa. Ela tá para morrer, ela se expande mais ainda. Meio bizarro, certo? Assim forma-se uma estrela gigante vermelha. Esse processo acontecerá com todas as estrelas, inclusive o Sol. Ela passa de estrela anã para estrela gigante vermelha, o qual se expandirá e poderá alcançar a órbita terrestre, né? No caso do Sol. Contudo, no caso do Sol, não precisamos nos preocupar, porque isso vai demorar ainda uns bilhões de anos aqui na frente. Acredito que você e eu não estaremos aqui. Vamos lá. Estrelas muito grandes, ao fim da vida, não conseguem mais suportar a sua própria massa. Então, seu núcleo se colapsa. A onda de choque gera, por esse fenômeno, a chamada supernova. Não sei se vocês já ouviram falar de uma supernova. É quando uma estrela está mesmo já PIP, né? Rest in peace. Correto? Algumas dessas supernovas são possíveis de ser observadas a olho nu, que é, no caso, aqui a nebulosa que está aqui do lado de vocês, a nebulosa de Caranguejo. Essa daqui já é uma supernova, a nebulosa de Caranguejo, que está já nos seus pertos ali, já de ir embora, certo? O que mais, então? Tipos de estrelas. Tem tipos de estrelas, eu vi ali supernova, estrela anã, estrela vermelha. Tem tipos de estrelas? Sim, tem tipos de estrelas. Vamos lá. Hipergigante vermelhas luminosas. São estrelas extremamente luminosas. Sua massa tem pelo menos 50 vezes a massa solar. Enquanto a luminosidade é de cerca de 1 milhão de vezes maior que o Sol. Outro tipo de estrela supergigante luminosas. Sua massa está entre 5 e 70 vezes a mais que a massa do Sol. Já a sua luminosidade é centenas de milhares de vezes a luminosidade solar. As supergigantes mais brilhantes também podem ser classificadas como hipergigantes. Você está vendo que a gente sempre utiliza o Sol como parâmetro, certo? Porque é a estrela maior que a gente tem mais detalhes a respeito, tá? Gigantes, um tipo de estrela gigante, é o que possui um raio de 10 e 100 vezes maior que o raio solar, e também sua luminosidade varia de 10.000 vezes a do Sol. Subgigantes. Essa estrela é mais brilhante e maior que uma estrela anã. Sua massa é até 10 vezes maior que a massa solar. O que é tal estrela anã?
A maioria das estrelas conhecidas pertence a esse grupo, inclusive ao Sole. Os astros que pertencem a essa categoria estão na sequência principal, ou seja, estão consumindo seu hélio e hidrogênio, ou seja, eles estão se consumindo, tá? Subanãs, esses corpos são menos luminosos que uma estrela anã e seu tamanho pode aproximar de uma estrela anã. Outra classificação, anãs brancas. Esse tipo são restos de estrelas mortas. Por conta disso, são muito densas. Sua massa é comparável à massa solar, enquanto seu volume é próximo ao volume da Terra. Além disso, as anãs brancas são pouco luminosas. Tá? Ainda terminando ali nas anã branca, perdão. Ali na anã branca, depois... professor, e buraco negro? Buraco negro é uma anã branca que não deu certo, tá certo? Que aí, naquele meio de explosão, ainda a gente vai ter uma aula só falando também junto de buracos negros, que aí ele vai virar ali também, é uma parte muito densa, certo? Mas aí ele começa a ter uma outra ideia, começa a sugar os corpos que estão em volta dele, tá bom? Porque é uma estrela anã branca que não deu certo na sua morte, aí se rebelou, deu uma reação ali, aí se torna um buraco negro. Tá certo? Dúvidas até aqui, gente? Bom, acredito que não. Vamos falar de uma lista. Opa, ótimo, ótimo. Vamos falar de uma lista de estrelas das mais observáveis aqui no Hemisfério Sul. Sabia que elas têm seu nome, suas classificações? Posso até ensiná-los um dia, né? Não sei se ao vivo a gente vai se ver ainda, mas vamos lá. As estrelas observáveis são milhares. Porém, existem aquelas que são mais conhecidas e facilmente. Ali no dia a dia, você olha, já sei ali, conheço você, né? Aqui eu vou listar umas 10 mais conhecidas, beleza? Vamos lá, então. A primeira, é claro, é o Sol, né? Não podia falar, né? Senão, porque não é o Sol. Vamos lá. A segunda, a Sirius, a maior estrela ali, até maior que o Sol, né? A Sirius, ela é da constelação Alfa Caninis Maiores, a Alfa do Cão Maior. Vou ensinar você ver ela aqui nessa aula ainda. Temos a Alfa Centauro, temos também Arcturus, né, que é Arturo, temos a Arcman, que é a Alfa de Eridiano, temos a Betelgeuse, que é a Alfa de Órion, temos a Antares, temos a Mimosa, que é a estrela beta do Cruzeiro. Quem nunca viu o Cruzeiro do Sul tem a Mimosa, né? Tem a Mimosa, temos a Rubídia, que é a Gama do Cruzeiro, temos a Bellatrix, que é a Gama de Órion, certo? E vocês repararam, né, nos nomes aqui, alfa, beta, gama, é coincidência? Não! Por quê? Note que parte das estrelas possui essas letras, alfa, beta, gama, e o nome da constelação que ela está. Essa nomenclatura serve para identificar as estrelas mais brilhantes de cada constelação. Então, quando eu digo alfa, porque ela é a estrela mais brilhante daquela constelação. Alfa Centauro, eu já sei que é a estrela que mais brilha daquela constelação, tá certo? Onde a alfa é a mais brilhante, beta é a segunda mais brilhante. Referências. Tá bom? Entendido, gente? Entendi o papo. Vamos lá. Continuando. Beta é a segunda mais brilhante. E gama é a terceira. Além disso, na lista acima não está presente a chamada estrela polar, porque ela não é visível no hemisfério sul. Como a gente viu na aula passada, certo? Você tem ali, né, a inclinação da Terra e tal. Tem coisas que a gente vê na parte de cima ali no norte, tem coisas que na parte de baixo não se vê. Certo? Ó, o pessoal ali está empolgado no chat, estou gostando do assunto, é isso aí, certo? Pois bem, vamos então continuando aqui. Já que eu falei de estrelas, temos que falar de galáxia, certo? Temos que falar de galáxias. O que são galáxias? Tem diferença? Pois bem, galáxia, olha só que bonito, galáxias são conjuntos de estrelas, tá? E outros elementos também astronômicos, que podem ser nebulosas, gases e poeiras. Certo? Organizam-se em 3 grupos, podem ser tanto ordenados como aglomerados. A galera se juntou ali, fez uma aglomeração, criou uma galáxia. Quais são esses 3 tipos, né? Elípticas, espiral e irregular, certo?
Pois bem, vamos lá então. Aqui tem uma foto até desse meu amigo, né? Meu querido amigo, que ele tirou a foto ali da Via Láctea, certo? Até mesmo na cidade que eu nasci. Pois bem, vamos lá então. O que tem a Via Láctea a respeito? A Via Láctea é uma galáxia, né? E ela foi dada por causa desse nome pelos gregos, tá? E tem mais de 400 bilhões de estrelas, todas girando, tá bom? Não é uma coisa estática, não, tá? Em sua porção mais brilhante, encontramos uma maior concentração de estrelas, né? Quando você tem aquele feixe da Via Láctea que você consegue ver, principalmente em locais não muito iluminados, até que ele conseguiu uma boa tirada, mas num deserto, como onde eu já tive, ou você ali num acampado do nada, ali, né, no meio do mato, você vê mais uns aglomerados mais concentrados dessa Via Láctea, certo? E aqui, ó, outro exemplo da Via Láctea, qual a formação, né? Como ela é formada? Ela possui uma forma espiral com mais de 10 mil anos-luz de diâmetro. É enorme! Isso significa que para irmos de um ponto para o outro da Via Láctea, levaríamos até 100 mil anos viajando à velocidade da luz. 100 mil anos! Né? Quem já viu aquele filme lá, esqueci o nome, em que a pessoa foi e voltou, né? Agora tem um monte de filmes, séries e até, né? Então, vamos lá. Pois bem, aqui a gente tem um desenho de toda a Via Láctea completa. Olha só. E onde estamos? Ó, o Sol está aqui. E a gente está ali ao redor, né? O Sol tem um sistema solar. A gente está ali. Então, a gente é uma poeira. Né? Uma poeirinha ali. Correto? Em toda a Via Láctea. Beleza? Bom, fala aí de galáxia. Estamos quase aqui. Vamos falar mais ainda. Em um dos braços da Via Láctea encontramos o sistema solar, como a gente viu naquela foto ali. Há 80 anos, conhecíamos apenas uma galáxia além da nossa, que é chamada Andrômeda, por isso que o chumbo está ali do lado, né? Agora já são mais de 100 bilhões delas. E como houve esse conhecimento? Amanhã acho que eu vou deixar um terceiro vídeo também, que vai falar sobre o telescópio Hubble. O telescópio Hubble, se eu não me engano, ele foi lançado no final dos anos 90, tá? Não me falha a memória. Que ele foi o grande telescópio que trouxe estudos a respeito sobre o universo em si. Ele foi enviado para fora, né, para o universo, e tirando fotos a respeito. É maravilhoso o que ele trouxe e ajudou muito em algumas concepções, tá? Pois bem, vamos lá então. Constelações. Vamos falar um pouco de constelações. Depois de ter falado de estrelas, de galáxias, constelações. Nossa, constelações é horóscopo? Não. Não é astrologia aqui, gente. É astronomia, tá bom? Então, vamos lá, então, falar de constelações. Olha só que interessante aqui. Como surgiu essa ideia de constelações? Pois bem, do latim constellatio, certo? Que significa reunião de estrelas ou astros, tá? Para quem olha a olho nu, as estrelas parecem estar reunidas bem perto, né? Se a gente olha, nossa, tá uma do lado da outra, que fofo, né? Mas não é assim não, né? Vamos lá. Uma das outras. Porém, as distâncias que elas se separam entre elas são imensas. Os antigos nomeavam as constelações de acordo com as figuras que se formavam através das linhas imaginárias que eram traçadas entre elas, caracterizando sua época, tá? E por isso que a maioria, né, se restringe à imagem de animais, caçadores, objetos e deuses, constelação de Pégasus, caranguejo, escorpião, correto? Em 137 depois de Cristo, constelações foram catalogadas, 48 constelações foram catalogadas pelo astrônomo egípcio Cláudio Ptolomeu, inspirado em histórias e mitologias. Por isso, grande parte são ali das mitologias gregas, né? Tanto é que dos Cavaleiros do Zodíaco se baseia muito nisso, mas a melhor saga é das 12 casas, tá? Se baseia nisso, tá? Quando a gente vê o escorpião no céu, essa daqui é uma das constelações mais fáceis de ver, tá, gente? Então, ele catalogou 48. Mas olha só que interessante. Atualmente, a União Astronômica Internacional dividiu o céu em 88. Então, desse 88, eu sei, eu só falo de Pancará, eu gosto do Shiryu por causa do cabelo, ele é lindo.
Mas vamos lá, voltando aqui, não me desconcentre. 48 constelações neste ano, atualmente são 88. Então, o nosso amigo aqui, Cláudio Ptolomeu, catalogou ali muitas constelações de fato, certo? Continuando ainda, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro do Sul, que é uma das constelações que mais se vê, tá? Também conhecida como Cruz, é uma das constelações mais fáceis a serem reconhecidas, mas muito cuidado que tem o Cruzeiro do Sul falso, tá bom? Ela é visível no hemisfério sul durante praticamente todo o ano. Além disso, essa constelação está presente nas bandeiras de vários países, como na nossa, na Austrália, Papua Nova Guiné, entre outros, tá? Não sei se você sabia disso, mas ela também está presente em outras nas bandeiras, tá bom? E aqui está o nosso Cruzeiro do Sul. A mimosa seria essa daqui que está escondida aqui bonitinho, tá? Essa é o nosso Cruzeiro do Sul. Outra constelação também bem famosa de se ver é a Caninos Maior, a Cão Maior, onde está Sirius, né? A estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, pertence a essa constelação que é visível aqui no hemisfério sul. Na bandeira brasileira, caso você não saiba, as estrelas dessa constelação representam estados do Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. Interessante, né? Agora você já observa as estrelas meio diferentes, certo? Outra constelação que também é super famosa é a nossa chamada Três Marias, né? As Três Marias. E Vasdas, o que são as Três Marias? Bom, elas são da constelação de Órion. Essa constelação está no Equador Celeste e é por isso visível quase todo o planeta Terra. Tá? Aqui no hemisfério sul é mais fácil de observá-la nos meses de dezembro e janeiro. Suas estrelas de maior brilho, dentre elas a Betelgeuse, certo? De maior brilho, compõem um quadrilátero brilhante no céu, enquanto ao centro estão localizadas as três estrelas de brilho em tamanhos similares, que no Brasil são conhecidas como Las Três Marias, Las Três Marys aqui, certo? Que é chamado Cinturão de Órion, tá bom? Essa é a nossa constelação de Órion. Bom, gente, nós terminamos deixando aqui porque as estrelas não fazem miau, porque a astronomia, certo? Então, uma dica para vocês, agora vocês entendem por quê. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Na próxima aula, que é amanhã, vão ser 3 videozinhos ali lançados para que vocês assistam, tá? Um primeiro falando um pouco mais de fantasmas e estrelas. Depois, outro já vai falar um pouco dos nossos próximos temas que vamos abordar sobre teorias, certo? Do universo e tal. E a outra é uma curiosidade, falando sobre o nosso telescópio Hubble, tá? Vou parar a gravação aqui.